Bom dia, alunos do sétimo ano A e do sétimo ano B do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2. Essa é a primeira atividade remota vinculante do terceiro bimestre de Geografia. Aqui é a professora Regiane. Eu estou enviando essa tarefa hoje, dia 18 de agosto, terça-feira, e o prazo máximo é dia 24 de agosto, a próxima segunda. A nossa atividade é sobre a região norte do Brasil, tá? Nós vamos compreender as características naturais dessa região. Mas antes, vamos relembrar as regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, essas são as regiões do Brasil. São regiões estabelecidas pelo IBGE para melhor organizar e criar políticas, de organização do nosso país. Trabalharemos, em destaque a região norte, que está em verde, marcado, definido pelos estados Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. A primeira atividade é a leitura desses dois mapas, do mapa do Brasil e do mapa da região norte. Esse mapa da região norte é bem interessante. Por quê? Porque ele nos mostra a diferença de alguns conceitos importantes. Nele observamos que a região norte está definida pela cor pink, pela cor rosa. Então, todos esses estados formam a região norte. Em verde, eu percebo a localização da floresta amazônica. Nós podemos perceber que a floresta amazônica ela ultrapassa os limites do Brasil. Ela ocupa partes do Peru, da Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então, essa floresta, que ultrapassa os limites do Brasil, ela é chamada de Amazônia Internacional. Já a Amazônia dentro do território brasileiro, eu chamo de Amazônia Legal, ok? A segunda parte da nossa tarefa é ler o texto, item 2. Nesse texto, vai falar do clima, tá? Que o clima da região norte, o que predomina é o equatorial, é uma região que é cortada pela linha do Equador, então é uma região bem quente e chuvosa. Vai falar do relevo, que é uma região, em que predominam áreas planas, planícies, mas no extremo norte da região eu tenho o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina. Então existe esse contraste. Vai falar da hidrografia, destacando a principal bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica brasileira. E vai falar da vegetação, tá? Nessa região predomina a floresta amazônica, que é uma floresta muito importante para o equilíbrio do clima no Brasil e no mundo todo. Nessa terceira tarefa é para analisar, esse infográfico. Nesse infográfico nós temos o mapa da América do Sul e nós observamos no item 1 que a água dos mares, dos oceanos, evapora. Com a evaporação e a condensação, essas nuvens adentram ao interior do território brasileiro. Ao passar pela Amazônia, essas nuvens de chuva elas são reabastecidas devido à evapotranspiração da floresta. Eu chamo essa grande quantidade de massas de ar úmidas que nós temos vindas da Amazônia de rios voadores. Essas massas de ar elas não conseguem se dissipar para o Pacífico devido à Cordilheira dos Andes. Eu tenho uma grande cordilheira,
né, no oeste da América do Sul, que barra essa umidade e leva essa umidade para a nossa região, para o centro-oeste, para a região sul do Brasil, para a região sudeste. Então, como essa umidade não sai devido à Cordilheira dos Andes, ela leva a chuva para todas as regiões do Brasil, contribuindo muito para o desenvolvimento da agropecuária, tá? O item, né, ainda 3, é para vocês lerem com bastante atenção esse outro infográfico. Esse infográfico, ele trata da importância dos rios para as pessoas que vivem na região norte. Na região norte, a maior parte das pessoas vivem às margens dos rios, tá? Esses ribeirinhos vivem dos rios através da pesca, né? Utilizam esse rio como alimento e utilizam esse rio como uma via de transporte. Então, as pessoas na Amazônia utilizam muitos rios para se transportar. Muitas crianças vão estudar, não é? Utilizando os rios, embarcações. Então, em nenhuma outra região do Brasil, os rios são tão importantes como na região norte, como alimento, como atividade econômica que é a pesca, como meio de transporte para tentar, né, chegar às cidades, para estudar, para poder vender os seus produtos, para poder ir ao médico, tá? Então, é bem importante a importância dos rios nessa região. Depois, vocês vão analisar esse mapa mental sobre a Amazônia. Então, olha lá, esse mapa mental vai falar a importância da Amazônia para o mundo, para o Brasil, para a dinâmica e do clima, tá bom? Não se esqueçam também de assistir o vídeo, tá? Esse vídeo fala como a Amazônia está sendo destruída. É uma destruição, né, para a incorporação da floresta da região, para a criação de gado, para o plantio de soja, não é? Então, a floresta vem sendo derrubada para ser utilizado esse território como atividade econômica, para o lucro. O problema é que a derrubada dessa floresta vai gerar muitos prejuízos, tá? Para o equilíbrio do clima, vai gerar a diminuição das chuvas, além dos impactos para a população que vive nessa região, indígenas ribeirinhos, extrativistas que vivem, né, da extração do látex. Essa atividade, ela não precisa ser impressa, ela é uma atividade de estudo. Então, vocês vão analisar o mapa, vão ler os textos, que é um resumo, vão analisar essas duas imagens que trazem informações, dados, vão assistir ao vídeo e vão analisar com muita atenção esse mapa mental, que traz todo um resumo sobre a região norte. Depois disso tudo, vocês vão fazer a tarefa. Qual é a tarefa? A tarefa é produzir no caderno um texto de 15 a 30 linhas com o entendimento de vocês. Não é para copiar da internet, é para vocês escreverem o que vocês entenderam com as palavras de vocês. Esse texto, o ideal é que ele tenha entre 15 a 30 linhas, não tendo problema se ele ultrapassar um pouquinho isso. Por que não pode passar muito? Porque é o entendimento de vocês. Vocês têm que ter a capacidade de resumir aquilo que é o mais importante. Vocês vão dar um nome para o texto de vocês, um título. A cada pensamento escrito, vocês vão iniciar com um parágrafo. Tentem escrever corretamente as palavras. Vocês podem colocar primeiro a lápis, ler o texto e depois passar a caneta. Vocês vão escrever sobre as características da região norte, sobre a importância da Amazônia, sobre a influência dos rios, né, sobre os problemas ambientais da Amazônia. E ao terminar o texto, vocês vão fazer um desenho que represente o que vocês entenderam, tá?
Essa atividade precisa ser, né, tirada uma foto, pode ser várias fotos, porque a professora precisa ler o texto de vocês. A professora vai ler o texto de vocês e vai atribuir uma nota de 0 a 5 para esse texto. Então é muito importante que vocês façam com bastante capricho, que vocês estudem antes de escrever, que vocês escrevam com as palavras de vocês, não pode ser uma cópia. Podem ler, pesquisar e depois escrevam um entendimento de vocês, tá bom? Não esqueçam de anotar o nome e a turma ao enviar. Façam com bastante atenção. É um guia de estudo, essa nossa RV, preparado com bastante carinho. Cuidem-se e um abraço virtual da professora Regiane.